Olá, meu futuro vizinho e minha futura vizinha. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Cabeludo em Portugal. Hoje vamos relatar para vocês as nossas experiências, o que era a expectativa quando estávamos no Brasil e como foi a realidade aqui em Portugal nos seguintes itens: Educação, moradia, clima saúde. e emprego. Se interessou por este vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos informativos como este. E se junte ao nosso grupo no Facebook, A Vida em Portugal, tudo que é preciso saber. Temos mais de 20 mil inscritos, participantes, 20 mil participantes. E siga a gente no Instagram, Cabeludo em Portugal. Vem com a gente logo depois da vinheta. Vamos lá. Meu pai é cabeludo, nem é nada. Meu futuro vizinho e minha futura vizinha, este é o canal do Cabeludo em Portugal. Eu sou o Cabeludo. Eu sou a comandante Time. Nós temos uma pequena de 4 anos chamada Amy e nós contamos as nossas experiências, a nossa vida aqui em Portugal, na cidade de Viseu, no centro-norte de Portugal. Hoje vamos relatar coisas que as nossas expectativas no Brasil e como foi a realidade aqui em Portugal. Vamos iniciar com educação. Educação, conforme a nossa... Por que a nossa expectativa? Conforme as nossas pesquisas em canais de YouTube, sites, sites oficiais, Facebook, grupos de Facebook, Onde tinha alguma informação, nós buscávamos e íamos montando as nossas expectativas. Então, baseando na nossa expectativa através de pesquisas, vamos começar com o primeiro item, educação. Bem, nós tínhamos um grande receio de não conseguir vaga para M, escola longe da nossa residência. Nós chegamos dia 13 de agosto de 2018. No dia 14 de agosto, cedo, pegamos nossos passaportes, que eram os documentos que nós tínhamos, e corremos no agrupamento escolar. Conforme as nossas pesquisas, já sabemos que para matricular criança, tínhamos que nos dirigir ao agrupamento escolar da sua freguesia, Fomos lá de manhã cedo, antes de qualquer coisa, levamos os passaportes e matriculamos a M. Simples Só assim. isso? Só isso. Quais foram os documentos? O passaporte do pai, da mãe e o da criança. Só isso. Ok. Mas isso é assim para todo mundo? Não, não é assim para todo mundo. Como ressaltando, mais uma vez, vai ficar até repetitivo o nosso canal, A nossa experiência. Mas é a nossa experiência, nós temos que falar sobre o que acontece com a nossa família. Fomos lá, então no período de agosto, não é o período... esse é após o período normal de matrícula, amor? Vai até começo de julho, o período normal de matrícula, o normal em maio, quem já está estudando, aí depois os novos alunos até a primeira quinzena de julho, se eu não me engano. Então, mas como é que foram as experiências de alguns conhecidos nossos? Foi a mesma coisa? Não, por isso que a gente sempre ressalta a nossa experiência, porque tem gente que vai dizer, mas para mim pedir o NIF, sim, para você pode ter pedido uma coisa, pra gente foi exatamente como estamos contando para vocês. Tem amigos nossos que pediram NIS para criança. Mesma escola, mesmo grupamento escolar. Mesmo agrupamento. Pediram NIS para criança, para outros pediram NIF. Utente. Teve gente que pediu número de utente. São várias realidades. Isso. Então, pra gente, pediram o passaporte. A nossa realidade da nossa família, pediram o passaporte da criança dia 14 de agosto, com menos de 24 horas, chegando em Portugal para residir. A nossa filha estava matriculada na escolinha, no jardim de infância próximo, fica uns 500 metros próximo à nossa residência. Foi bem tranquilo. Então a realidade superou? A realidade superou, que eu até comentei com ele, falei, se a gente matricular nossa filha numa escolinha, conseguir vaga, foi a nossa primeira vitória. E graças a Deus então foi bem tranquilo. Mas a nossa realidade superou. Temos aqui no card, eu vou deixar no card do lado de lá, sobre um vídeo que nós fizemos sobre educação pré-escolar, tá? Só sobre educação. No jardim de infância onde nossa filha estuda. Então contamos ali mais ou menos o que foi pedido, qual o material que pedem, que vocês vão ter surpresas também. Mais uma vez, a realidade superou a expectativa. Assistam lá. Segundo item é moradia. Os que acompanham já o nosso canal sabem que nós já chegamos aqui com o nosso apartamento alugado. Então não tivemos esse problema em relação à expectativa e realidade de procura de imóvel. Porém, temos um item. Tínhamos que mobiliar o nosso imóvel. Esse nosso imóvel só tinha o fogão, o forno e os armários da cozinha. Não tinha mais nada, tínhamos que mobiliar. Pesquisávamos lá pelo Brasil, nas lojas da Vorten, da IKEA, mas não tem como.
São coisas que você olha na fotografia, não vai ser a mesma coisa. Até a IKEA, quando nós fomos comprar os nossos móveis, nós temos também um vídeo, vou deixar no card, quanto custou o que nós aqui compramos, porque nós já fizemos também um tour, é muito card, né? Um tour pelo nosso apartamento e vocês vão ver as coisas que temos no nosso apartamento e quanto custou aquilo que aparece no tour do apartamento. No outro vídeo tem os preços. Quando você entra na IKEA, tem tanta coisa que você não sabe nem o que vai comprar. O que vai te limitar é o teu bolso. Então, ainda bem que o nosso bolso é bem pequenininho e nos limitou, porque senão eram muitas opções e aí a mulherada fica mais louca do que os homens quando tem muita opção, né? Com poucas opções em relação ao valor, fomos lá e com 15 dias nós tínhamos mobiliado nosso apartamento. Voltando, nós chegamos, tínhamos o kit de guerra, 2 pratos, 2 copos, um colchão inflável para dormir, para passar aquela primeira noite e foi excepcional. Compramos a geladeira, 2, 3 dias depois chegou, máquina de lavar e secar, então a coisa já começou a acontecer. Finalizando tudo com 15 dias, com os móveis, camas, cômoda, sofá, tudo posto no seu lugar. Realidade foi muito melhor do que a expectativa, que era de um mês e meio, conseguir fazer isso tudo. Com 15 dias eu não tinha mais o que fazer e estava tudo certo, nosso conforto, habitabilidade perfeita. Certo, comandante? Certo. E agora, qual é o próximo item? Agora é o clima, Opa, né? Por que a gente está assim? Um item bem... Primavera? Na primavera. Hoje é 7 de abril. 7 de abril. 7 de abril. Domingão, primavera, né? Estamos como? Todo encasacado. Mas você passou stories aí de camiseta, né? No Instagram. Quem não assistiu, acompanha o Instagram. Acompanha o Instagram, a gente posta cada coisinha lá quando a gente consegue ter tempo, viu? Gente, clima. Eu sou de Belém do Pará, quem acompanha o canal sabe. Nortista, 30 graus desde que nasci. Carioca. O inverno com 18 graus é um frio terrível lá no Rio de Janeiro. Ele ainda tem inverno, né? No Quer Pará. dizer, tem inverno amazônico, né? Chamam de inverno. Inverno amazônico. 26 graus, 24, já dá pra tirar a bota, né? O casaquinho. É realidade, pra casaco sair, né? com 22, 23 anos, casaco na rua, eu achava engraçado. Então, qual era a expectativa aqui em Viseu, quando a gente soube que a gente vinha morar pra Viseu, né? A expectativa era muito frio. Frio assim, meu Deus. O que falavam? Aqui, os devoradores de sonho. Mas, Thay, tu não vais aguentar. Lá é muito frio. Olha só, aqui é 30 graus, tu vais pegar lá 2 graus, 1 grau. Como é que tu vai levar M com menos 2 graus para a escola? Qual foi a realidade? Foi muito frio, 1 grau, menos 2 graus. E como a gente está fazendo? A gente está sobrevivendo. E o carro como é que fica? Tu fez story também? Eu fiz story, eu indo levar a Amy. Quem não segue a gente já perdeu a story, né? Que já passou. Eu fui levar a Amy pra escola, tava atrasada, o carro tava só gelo. Mas só gelo. A Amy ria da minha cara, porque o carro tava congelado. Eu tava atrasada, tinha que limpar o carro com gelo para levar a criança pra escola. Gente, é frio. É muito frio. A expectativa muito frio, realidade muito frio. Porém... Então, tá igual aí. Porém, a gente não vive na rua. A gente, claro, que tem que sair na rua para se dirigir aos locais e tudo mais. A nossa casa, quem assistiu o vídeo lá do tour pelo apartamento, viu que a nossa casa é preparada para o frio. A gente chega no nosso lar, tá aquecidinho não, ele mantém a temperatura. Então, às vezes aqui a gente tem um termômetro interno, tá 19 graus. Lá fora tá quanto? 7. Exato. Hoje 7 está um graus. pouco menos lá fora e tá 17 aqui dentro sem ligar os aquecedores. Sem ligar. Ligando, então, essa temperatura vai subir e vai ser muito mais suportável. Então, fica confortável dentro de casa. Se a gente vai ao shopping, a gente sai tirando todos os casacos. O shopping deixa tem no 7 carro. andares, aquecido. Tem que tirar os casacos ou deixa no carro, já no estacionamento, porque você sabe que vai carregar casaco na mão. A Amy vai pra escolinha, chega lá toda aquecida a escolinha. A Amy vê, às vezes, eu tirando a blusa polar pra vestir. Ela, mamãe, essa blusa faz muito calor, né? A nossa portuguesinha. Mamãe, essa blusa faz muito calor. Minha filha, aí eu ponho ela aqui. Outro dia ela chegou com a blusa do Homem-Aranha em casa, né? Porque lá na escola aquecidinha, ela tava transpirando, aí a professora tirou, deu um jeitinho, chegou com a camisa do Homem-Aranha. Então, assim, os lugares são aquecidos, tudo é preparado para o inverno. Carro aquecido. Aqui. Você sai de dentro de casa, vai pro carro, aquecido. Você vai para um restaurante ou para um shopping, aquecido. Tudo. Então, a gente não vive na rua, né? Quem mora em imóveis não preparados
24 horas com frio. Aí vai passar o tempo todo a reclamar do frio porque é frio. Você chega em casa, se a sua casa não for preparada para o frio, você vai sentir frio. Então vai ficar uma Desagradável. coisa desagradável, né? Então assim, uma frase que eu falava para ele, eu me acostumo com o frio, mas não me acostumo com a violência, né? Nossa, praia, tal, clima agradável, mas gente, não podia comprar um pão na rua, né? Que a gente corre o risco de ser assaltado, enfim, não preciso lembrar para vocês aí no Brasil como é a realidade no Brasil. É só ligar o telejornal todo dia, né? Pois é. Então assim, a expectativa e a realidade foi ótima, né? Eu não tenho o que reclamar. Ah, mas tu não sente frio? Sinto frio, mas é o que a gente está falando, a gente se agasalha, compra roupas preparadas para o frio, põe luva, você vai passar. se arruma tudinho, Vai passar. você se adapta. Bem, para quem vem preparado, para quem está disposto a se preparar, para quem pesquisa, para quem olha lá, nossa, mas lá faz 2 graus, será que eu vou aguentar? Bem, quem pode experimentar, pode vir passar, né, a vivência. Ah, tem gente que fala pra gente, né, amor? Ah, mas vocês pegaram inverno ameno. É que esse ano foi atípico e tal, poxa. Não foi aquele inverno. Ah, a gente fala assim, olha, então a gente deu sorte. Papai do Céu tá botando aí só pra você ir se acostumando. Mas se você falando de clima, eu não vou falar só de frio. E o calor, quando nós chegamos? A gente chegou aqui no calor, tá mais quente aqui até do que em Belém, né? Tava mais quente que em Belém. Nós chegamos na semana, tava dando 40 graus, 39, gente, isso não faz. Quem não gosta de calor, não suporta de ter 40 graus no verão. Não são 3 meses, 40 graus. Mas faz. Bateu 42 uma semana antes de nós chegar. Também tem a questão do clima, tem os dois lados. Isso. Ah, também eu tenho sentido o nariz sangrando. Clima muito seco. Ele e a Amy não sentiram. A Amy às vezes sofre com a tosse, né? Ela tem bronquite asmática, mas medicação. A sensação resolve, térmica, né? comandante. A sensação térmica daqui em relação ao Brasil. Por exemplo, lá no Rio, minha mãe mora no Rio, né? Quando eu vou pro Rio, peguei o inverno do Rio, 18 graus. Nossa, eu ficava para morrer lá. Mas os 18 graus daqui, não sei se é diferente ou se nós estamos nos adaptamos, né? Nos adaptamos porque a gente está com 18 graus, tá tranquilo. A gente nem tá com muita roupa como lá no Brasil, né? Na região do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, que eu conheço lá também, peguei o inverno de lá. Não é a mesma coisa, é uma outra sensação. Tá? A gente já está usando bem menos roupa, então... Eu acho que é a sensação térmica, sim, por causa da umidade, porque nós não sentimos... Eu já tive a experiência, como você também já teve a experiência, de pegar 18 graus, 15 graus, e a gente aqui com 15 graus já está começando a achar que está ficando quente. Então, está ficando... Ou estamos adaptados, mas a questão da umidade influencia bastante, sim. Então, sobre realidade... Realidade, expectativa... Tranquilo. Então vamos falar agora sobre saúde. Ambos tivemos experiências na saúde, com questões distintas. E quem acompanha o canal vai saber aí que eu fiz um vídeo também sobre saúde. Eu tive probleminhas de saúde para entrar numa fábrica, deu arritmia. Fui super bem atendido, Holter, ecocardiograma, um preço muito barato. Tem lá no vídeo, acompanhe. E essa 10. Chegando aqui, na primeira semana, fomos ao centro de saúde, não tínhamos ainda o utente, porque não tinha o título de residência. Quem pesquisa sabe do que eu estou falando. Fomos ao centro de saúde, marcamos a consulta para passar também a questão da carteira de vacinação, transcrever para o modelo de cá, para botar para a escola para neném. Descobriram que eu tinha uma vacina ali que não tinha tomado, que foi a antitetânica. Eu tenho certeza que eu tomava, que estava controlado, mas por fim eu não tinha como comprovar. Super bem atendido, passaram a medicação que eu faço de uso contínuo, o médico que me atendeu, que inclusive era chefe daquele centro de saúde, perfeito. Passado um tempo, eu tive médico de família, médico atribuído médico de família, depois do título de residência, com a consulta com ela, fui lá para pegar a minha receita desse medicamento que eu faço uso já há 2 anos. E ela não quis passar esse medicamento, não se sentia segura e passou para um especialista. Aí que vem um ponto não tão bom, que o especialista ele está demorando muito. Então procure lá no SNS que vocês vão ver a questão da espera do especialista em vários hospitais de Portugal. Não é particularidade de Viseu, em qualquer lugar. No especialista, no meu caso, eram 700 dias aqui em Viseu, porém 58 dias lá em Covilhã. Marcaram para Covilhã, 58 dias após. Eu digo, eu quero. Era para 7 de março.
Novidade, uma cartinha chegou até minha casa desmarcando para 12 de abril. Tudo bem, esta semana irei lá, espero que não desmarque, para que o especialista possa passar essa medicação por mais tempo. Esse foi um ponto não tão bom, para mim, nota 9. Não venham tacar pedra, porque eu não vou comparar a saúde pública de Portugal, de primeiro mundo, com a saúde pública do terceiro mundo, que é o Brasil, ok? Então, é totalmente diferente, não dá para comparar o incomparável. 9, questão dos especialistas, que um dia eu espero façam concurso, coloquem mais médicos, eu não sei qual é o problema, que não tem vaga para especialista em várias especialidades, em vários hospitais. Qual foi a sua experiência, comandante? Bem, a minha experiência, eu precisava de ir ao ginecologista, uma consulta de rotina, que eu uso o DIU para acompanhar. Aí eu cheguei para marcar consulta, falei para que eu queria, a moça falou, marcou para o dia seguinte, marcou uma consulta, né? Bem tranquila, essas consultas até são tranquilas. Quando eu cheguei na consulta, a médica falou, aí eu falei para que eu queria. Ela falou assim, não, mas essa consulta que você precisa tem que ser uma consulta de 30 minutos. E essa aqui que agendaram para você agora é uma consulta de 15 minutos, porque com a outra eu precisava de um acompanhamento com a enfermeira, né? Tá. Aí ela remarcou a consulta. Nessa consulta eu não paguei nada. Ela falou logo para mim, não se preocupe, você não vai pagar. Aqueles 4,50 €, né, que a gente paga pela consulta. Remarcou para 15 dias depois. 15 dias depois, coincidentemente, foi até a mesma médica. A mesma médica. E tava lá com a enfermeira, fez o exame, né, tranquilo. E só um lembrete para as mulheres, eles não fazem aqui, para quem usa DIU, o exame, o ultrassom, para acompanhar, ver se o DIU tá no lugar, não. Só faz ver se o fio tá no lugar, ok? Fez o Papa Nicolau e ela falou assim, esse exame vai para Coimbra e o resultado a gente só vai lhe chamar, você vai entrar em contato se der alguma alteração. Se não, ok. Então, se não entrar em contato comigo, ótimo, que eu vou saber que o exame tá tudo normal, né? Tudo tranquilo, não pague a consulta, porque essa consulta ela considerou como um planeamento familiar, né? Um acompanhamento para ver os métodos contraceptivos, fazer um exame de rotina, não paguei nada pela consulta, tá? Posso complementar uma coisa, comandante, que você Sim. vai, que nós não, eu não estava recordando, a questão, para tirar minha CNH aqui, para fazer a conversão, eu fui na minha médica de família, ela fez o atestado, lindo e maravilhoso, só pediu para fazer um exame de vista numa ótica que foi gratuito, voltei, beleza. Como foi no seu caso? Para vocês verem é tudo, cada caso é um caso, cada dia é um dia, é uma novidade. Por exemplo, para você, a médica do sistema público fez tranquilo. Para mim, ela disse não, que não podia fazer. Não posso fazer para você. Eu falei, nossa, mas pro meu esposo fizeram. Ela falou, não, mas a gente não faz aqui. Não quis me dar atestado. Ok. Tivemos que pagar no particular. Aí eu paguei no particular. Dizem, podem deixar no comentário, quem saiba, os portugueses principalmente, que um dos comentários lá atrás, quando eu comentei um caso parecido, é que há um problema entre médicos acharem que isso não é uma consulta, a questão do atestado para essa questão não é uma consulta e não caberia ser na saúde pública, eu não sei ao bem. Por esse caminho, tá? Há uma divergência. Como a minha médica de família não teve esse tipo de divergência, ela me deu tranquilamente, mas nem questionou. Ela sendo atendida por outro médico, não pode. Aqui eu não vou dar atestado para isso. Então, é um pontozinho que cada caso é um caso, cada lugar é um lugar, cada médico é um médico, né? Atende diferente. Realidade, expectativa, realidade, no geral, tranquilo. Muito bom, porque também nós tínhamos lá, demorava no nosso hospital da aeronáutica, né? Hospital da aeronáutica também que demorava. Eu até falava assim, amor, se for igual ao hospital da aeronáutica, um sistema público de saúde, para mim já vai estar bom, né? Porque nós tínhamos atendimento, éramos bem atendidos, né? E no hospital da aeronáutica também a gente não tinha um custo, né? Tinha descontado alguma coisa, né? Normalmente. Mas, então tá bem tranquilo pra gente. A Amy já precisou de urgência, né? Levamos ao centro de saúde, foi atendida, ele já precisou de emergência. Então, bem tranquilo. A gente já sabíamos que pagava, né? Paga um valor. Criança não paga. Você não pagou por ser planeamento? Por ser um planeamento familiar. Então, tranquilo. Tá. Né? Expectativa, realidade, está aí as nossas impressões. Bem, o próximo item é um
emprego. Qual era a nossa expectativa sobre emprego? Qual foi a nossa realidade? Bem, nós escolhemos vir para uma cidade pequena, neste primeiro momento, pelo menos, quem acompanha do canal sabe porque eu estou falando isso, em questão de ser mais rápido para tirar o NIF, custo de vida mais baixo. Então, o que acontecia? Você, em Viseu, tinha conhecido aqui, conhecido em questão de Facebook, né? Aí perguntava como é que tá, não, do dia para o outro, marca de um dia para o outro, no máximo de uma semana para outra, a entrevista no CEF. Era assim, né? Era assim. E foi direcionado mais ou menos pensando nisso. Nossa, a gente vai... Custo de vida, fácil tirar o NIF, calculou tudo, né? CEF, Vai ser rápido, né? e vamos poder nos inserir no mercado de trabalho para poder complementar a renda para seguir os nossos projetos. Bem, a realidade não foi essa. Um mês antes de nós chegarmos, mais ou menos, eu não sabia, foram abertos para as pessoas que moram em outras cidades fazerem inscrição em qualquer cidade. Antes, quem era de Viseu somente que poderia se inscrever, agendar para o CEF de Viseu. Isso caiu, então de Lisboa, que estava com uma demanda super reprimida ali, todo mundo correu para as cidades que tinham mais vagas e Viseu ficou super lotado. Com isso, eu marquei para 52 dias após a minha ligação. Então já saiu da nossa expectativa. 52 dias, a gente botei lá, entreguei a documentação, 8 dias depois chegou meu título de residência. Beleza. A comandante não pôde ser reagrupada, porque são as particularidades que já falamos em outros vídeos. Cada lugar, cada atendente faz de um jeito. Então, dia 27 de novembro, fizemos o reagrupamento dela. E aonde? Lá na Ilha da Madeira, porque aqui não tinha vaga. Porque aqui vaga. só tinha para março. Só tinha para março. Bem, e a renovação do título, só abrindo um parênteses para que vocês saibam, renovação que nós temos que fazer, eu em agosto, em novembro, de outubro não tem mais vaga, só tem vaga para novembro. Eu vou ficar um mês aí com o meu título vencido. Mas tudo bem, isso é para outro papo, para outro vídeo. Emprego. Então só pude procurar emprego depois do dia 8 de outubro, 15 de outubro, porque 8 foi minha entrevista, recebi o título depois. Aí tem problema de saúde, deu arritmia, não emprega, liga para mim. Não, já vamos lhe chamar, o médico que lhe atendeu aqui na fábrica, que descobriu sua arritmia, que tem que ver seus exames. Liguei 3 vezes e nada. Ou seja, aí desisti, fui para outra recrutadora, perguntei onde tinha vaga e consegui trabalhar. Onde eu estou, inclusive fiz o mês ontem, só no dia 6 de março, 7 meses depois que eu consegui emprego. A comandante, a sua experiência? Aí eu consegui emprego dia 3 de janeiro. Também? Muito tempo depois chegou? Muito tempo depois. Eu fiz o meu título de residência em 27 de novembro. Só fui arrumar emprego em 3 de janeiro. Mas aí já deu um mês, né? E se a gente tivesse certinho? Não, a gente vai como a gente pensou, né? A nossa expectativa. Vamos chegar numa semana, a gente faz o título, chega rapidinho, depois arruma emprego. A expectativa era com 30 dias estar procurando emprego, já está habilitado a procurar emprego legalmente. E outra expectativa era, então arruma emprego aqui em Viseu, no shopping. A gente mora a 2 quilômetros do shopping, aqui no shopping. Pastelaria, Viseu, né? Pastelaria, cheio de estabelecimentos. Não. Eu entreguei mais de 1.000 currículos por aqui. Aqui 1.000. 1.000 currículos. Não, 2.000. Tá. 2.000 currículos. 2.000 currículos aqui em Viseu. E não consegui emprego. Os meus colegas da primeira fábrica que eu trabalhei, mas Tayana, por que você não trabalhou lá em Viseu? Porque eu não consegui emprego aqui em Viseu. Não consegui. Umas 2 ou 3 entrevistas somente, né? Fiz umas 2 ou 3 entrevistas. Com título, sem título e não deu certo. Mas isso foi bom, né, por um lado? Por um lado foi bom, porque assim, se eu tivesse conseguido emprego aqui ou no shopping ou numa pastelaria aqui em Viseu, não teria um horário tão bom como a gente tem na fábrica, né? Por quê? No shopping, eu tô falando isso porque os meus recrutadores, né, meus entrevistadores, eles falaram pra mim, olha, o horário não é fixo. Um dia você tá de manhã, outro dia à tarde. Isso, outro recrutador falou, aqui no shopping inteiro você não vai ter um horário fixo. Ele falou assim, mas você vai trabalhar entre as 10, aí larga ao meio-dia, depois você volta de tarde e fecha. Então eu ia trabalhar o dia inteiro. Os horários são muito diferentes, a gente até estranha. E trabalhar sábado, domingo, feriado. Folgas são
ou é na terça, ou é na quarta, ou é na segunda, não tem dia certo. Não, No verão não dão férias, não dão férias. Como na fábrica. Na fábrica nós temos as coisas tudo certinho. Tem hora extra? Tem a hora extra. Apesar de não ser obrigado a fazer hora extra, nessa fábrica Aqui ela nós era. estamos, né? Na minha anterior Era obrigado. era obrigado. Né? Obrigado. Sábado, domingo nunca tinha. Sábado sim, sábado não, na outra Sábado fábrica. sim, sábado. Nessa agora, a demanda, pedido é muito grande. Todo sábado e domingo normalmente tem tido hora extra, mas não somos obrigados. Mas você também vai acabar ficando numa situação um pouco complicada, né? Você nunca aceita, nunca faz hora extra, poxa, nunca ajuda a empresa, mas é só sábado. Mas sabe que vai ter final de semana livre, que nós vamos ter o feriado da Páscoa, sempre juntos, algumas coisas assim que nós vamos fazer final de semana juntos. Isso é bom, Fábio, porque se fosse pastelaria, se fosse shopping, esquece. Não teria como. Mesmo trabalhando aqui em Viseu, Mesmo, né? Nós trabalhamos a 30 e poucos quilômetros daqui, né? Mas é tranquilo. Termina, você sai no horário. Bem adaptado ao emprego. A expectativa era não trabalhar em fábrica, não tinha pensado não ainda tínhamos isso. nem pensado. Por mais que, olha que nós planejamos, falando, eu não tinha pensado em trabalhar em fábrica, porque eu pensava em trabalhar em Viseu e nunca nos municípios vizinhos que tem fábricas, né? Você encontra vários municípios e todos eles acima de 20 quilômetros com as fábricas. Não, trabalho em Viseu. E tem gente que fala assim, mas vocês esqueceram de falar que tem fábrica aqui em Coimbrões, né? Teve gente no vídeo que falou, tem fábrica, mas assim, tem uma zona industrial. Menor proporção, mas nós não conseguimos nos colocar ali. Então, por que a gente sempre fala dessas que são longe? Porque são as que estão recrutando bem. Se essas de Coimbrões estão recrutando, nós não sabemos. Elas não fazem recrutamento pelas recrutadoras que nós fomos e não vimos anúncios delas em lugar algum. Tá? Essas outras aí das cidades vizinhas, nas recrutadoras, que eu já deixei lá no vídeo sobre empregos, mais um card para aparecer aí. Essas recrutadoras estão sempre contratando, vocês vão ver lá quais são as empresas. Tudo mastigado para ajudar vocês, tá? Então, expectativa e realidade de emprego... Não posso dizer que foi ruim, né? Foi diferente. Foi bem diferente do que nós esperávamos. Porque aquilo, não estávamos contando financeiramente urgente de conseguir emprego. Se tivesse, aí a gente diria que foi ruim. Vocês que vêm achando, não, mas eu vou com uma reserva e com 3 meses dá. Não dá, porque imprevistos acontecem, como aconteceram. Principalmente a marcação já não é mais imprevista. A marcação hoje do CEF é previsível você demorar aí 3, 4, 5, 6 meses para marcar a sua ida ao CEF e depois pegar seu título. Então, legalmente, nesses 6 meses você não vai arrumar nada. E a maioria dos empregos pedem a documentação. Então, se você vier muito no fio da navalha, você pode passar por dificuldades, sim, como eu vejo aqui em grupos. Eu estou 2 semanas, estou 3 semanas e não consigo emprego. Por favor, alguém pode me ajudar? Se planeje para ter um período, uma reserva de um tempo aí, eu acho que até exagerado, de 1 ano, para não ter problemas e nem novidades. Porque um pode se empregar, o outro não. Como eu conheço vários casos, não é 1, 2, não, são vários. A esposa consegue, o marido não consegue e por aí vai. Mas quem consegue, ótimo, né? Tem quem consiga. A gente não está dizendo aqui que é impossível. Não existe nada engessado. Não, tá? Mas essa foi a nossa experiência, nossas expectativas e realidades, mas foi tranquilo, né? De um modo geral, tranquilo. Estamos passando muito bem por esse período de transição, que eu não acho mais transição, agora já estamos adaptados. Estamos adaptados. Você já perguntou se eu me sinto já morando em Portugal, agora me sinto morando em Portugal. Trabalhando, e pronto. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aí pra gente, se inscreva no canal, continue acompanhando a gente, siga a gente nas redes sociais, Instagram Cabeludo em Portugal. Dúvidas e sugestões para novos vídeos, cabeludoemportugal@gmail.com e agora no grupo no Facebook, A Vida em Portugal, tudo que é preciso saber. Deixe seus comentários também para que possamos saber o que vocês querem e como estão pensando e nos ensinem algumas coisas aí que talvez tenhamos aí deslizado ou não contado por completo. Muito obrigado, até a próxima.